Mas quem peca no meio de tudo isso, na minha modesta percepção, não é a advogada de defesa dos indicados no processo, mas é o Ministério Público e o próprio tribunal no seu todo. Vale dizer que para o Ministério Público é um órgão, é o garante da legalidade. Tudo que acontecer de anormal, que violar os preceitos, de certa forma, processuais, o Ministério Público é que tem que pôr pé nisto. O processo todo, o pai aqui diz que o tribunal se recusa a receber os relatórios médicos que provam que a sua filha naturalmente foi violentada. Sim, eu respondo isto, mas queria fazer uma citação muito telegráfica também. Vale olharmos para a situação da menina, que ela é uma menina, tem 4 anos de idade. E a situação se arrasta desde 2019 até o momento. Os órgãos jurisdicionais não conseguem tomar uma postura medida para salvaguardar a dignidade, a honra daquela menina. E o mais grave nessa situação é a questão do racismo e da xenofobia que se resistou. O pai da menina denunciou também atos como volte para tua terra, você é branco, termos do gênero. Rádio 20 é líder em audiência na net. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista na Rádio 20. Então, estamos aqui na rádio quando são 18 horas e 34 minutos. E hoje são 27 de dezembro de 2023, é o ano. Estamos aqui com o doutor advogado, conhece aí, portanto, de conhecedor das leis, Jaime Mucinda, que está aqui conosco para dar o parecer relacionado à situação da menina Maria, em que o seu pai esteve cá há um mês. O pai da menina Maria esteve cá há um mês a fazer graves denúncias contra a mãe, denunciando então que a mãe tem imposto a filha em esquema sexual infantil, certo? Então, o Dr. Jaime Mucinda está aqui conosco para dar o seu parecer jurídico, e porque também foi dito pelo pai certas posicionamentos do tribunal, do qual o mesmo também não entende. Então, Jaime está aqui conosco para falarmos sobre o mesmo assunto. Jaime, boa noite, bem-vindo à Rádio 20. Ok, muito obrigado, Rádio 20, e obrigado a todos que nos acompanham. Era só para fazer uma ressalvazinha. Pronto, eu sou Jaime Mucinda, advogado estagiário, filiado ao escritório Zolabambi Associados. Certamente. E pronto, estamos aqui então fruto daquilo que é o escândalo que de certa forma abala a sociedade toda, que é o caso da menina Maria. E então precisamos dar voz a essa situação, não olharmos para o caso da menina Maria como se fosse um problema só do pai ou dos seus familiares, mas é um problema social, isto porque ela é uma criança. Então é nesta conformidade que aceitei o convite da Rádio 20 para juntos então analisarmos o que é que se passa de concreto à volta do processo da menina Maria. Ok, muito bom. Inicialmente eu vou começar a perguntá-lo o seguinte: como é que é para uma advogada, principalmente, tá? Como é que é para uma advogada, uma senhora, mulher, estar na posição de advogada da defesa diante de um caso como esse, bárbaro, violação sexual infantil? Como é que é isso? É uma posição difícil, vale afirmar isto. Defender gente que optou por esse tipo de atos bárbaros. É uma posição difícil, como eu dizia, mas até prova em contrário, todos têm a presunção de inocência. Enquanto que o processo não transitar em julgado, os acusados são inocentes. Então, e a nossa Constituição da República também tipifica a questão da efetivação da justiça, né? Ou todos nós temos direito à defesa. Então, a ninguém pode ser negado o direito à defesa, quer seja como ofendido ou como o agressor, nesse caso, que nós estamos aqui a discutir. Então, a advogada fez simplesmente o seu papel, assim como hoje defendeu a parte dos supostos criminosos, ou agressores sexuais e físicos, amanhã poderá estar a defender outra pessoa que também, se calhar,
é a queixada, né? Ou a ofendida nesse caso. Então, ela fez o seu trabalho de assistente, dali que a parte da defesa, né? Ou a parte do... Ela defendeu os acusados, nesse caso, a assistente que foi constituída pelo pai, é que também devia fazer o seu trabalho conforme a lei, o direito determina. Exato. Mas quem peca no meio de tudo isso, na minha modesta percepção, não é a advogada de defesa dos indicados no processo, mas é o Ministério Público e o próprio tribunal no seu todo. Vale dizer que para o Ministério Público é um órgão, é o garante da legalidade. Okay. Tudo que acontecer de anormal, que violar os preceitos, de certa forma, processuais, o Ministério Público é que tem que pôr pé nisto. E o juiz ou a juíza, nesse caso, também como representante do povo, o tribunal decide-se em nome do povo, é que de certa forma tem que ler o processo todo e decidir a favor de quem recai a razão. A razão. Falando em ler o processo todo, o pai aqui diz que o tribunal se recusa a receber os relatórios médicos que provam que a sua filha naturalmente foi violentada. Sim, eu respondo isto, mas queria fazer uma citação muito telegráfica também. Okay. Vale olharmos para a situação da menina, que ela é uma menina, tem 4 anos de idade. E a situação se arrasta desde 2019 até o momento. Os órgãos jurisdicionais não conseguem tomar uma postura medida para salvaguardar a dignidade, a honra daquela menina. No entanto, isso é uma ameaça, isso enfraquece todo tipo de sociedade que se diz de direito democrático. Okay. Porque para de direito democrático é a lei, o primado, tipo, tudo que funciona na sociedade tem que gerar o torno da lei. E esta lei primazia a Constituição da República. No entanto, o artigo 80 da Constituição da República tem como epígrafe a infância. Eu queria ler o número 1. Sim, sim. Diz o seguinte: a criança tem direito à atenção especial da família, da sociedade e do Estado, os quais, em estreita colaboração, devem assegurar a sua ampla proteção contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e exercício abusivo de autoridade na família e nas demais instituições. O que estamos a vivenciar aqui, essa menina sofre essa bárbara agressão física e agressão sexual dentro da família. Pela mãe, segundo a denúncia que nos chegou, as informações que nós temos pela mãe e pelos amigos deste ou desta. No entanto, o Estado aqui, como percebe bem, tem que preservar a vida da criança, e não só o pai, não só o Estado, mas nós também como parte da sociedade. Está tipificado no artigo 80, número 1 da Constituição da República. No entanto, o número 3, Okay. Vem trazer outro subsídio ao torno disso, que se nós formos a analisar, nada disso se cumpre. Neste caso, concernente à questão do tribunal, o não cumprimento, a não análise, ou a leitura, ou dos relatórios médicos, das testemunhas, e dentre outros elementos de prova, viola também um preceito constitucional, né? Que é o princípio da jurisdição efetiva. Então, a juíza, nesse caso, o procurador ou o Ministério Público, tem que analisar o que está no processo. Ninguém pode decidir sobre um caso, um processo, sem analisar os elementos de prova. Porque o ônus da prova está ali. Os familiares, os pais, trouxeram exames médicos, trouxeram outros elementos suficientes para provar a situação que a filha estava submetida. Mas até ver por que motivo eles não analisam este processo? Você acha que ao meu ver, há outros interesses dentro disto? Pronto, não, a meu ver, é porque o Ministério Público não fez o seu devido papel. Ok, qual seria? O Ministério Público, de certa forma, tem obrigações, acrescida forma fiz menção no princípio. Desde o momento, estamos a falar de violação, agressão sexual. No entanto, aqui estamos diante de um crime público ou semipúblico. Pronto, vamos dizer isso, um crime público. É violação sexual contra a menor de 10 anos, né? No entanto, o Ministério Público, depois basta uma queixa, basta uma denúncia, uma participação, é suficiente para os órgãos, para o Ministério Público, despoletar diligência para construir aquilo que constitui o corpo de delito direito ou indireto. Entanto, cada Ministério Público, depois de receber a queixa,
que os familiares, a participação que os familiares fizeram, nesse caso o pai, Ok. e atrás desses elementos. Ok. O Ministério Público é que representa praticamente a menora no tribunal. Ok. Mas infelizmente nós vimos um distanciamento do Ministério Público neste processo. E outro elemento, há também obrigações acrescidas para os órgãos de polícia de investigação. A polícia de investigação tem que também despoletar diligência, auxiliando o Ministério Público na perspectiva de investigar e se chegar àquilo que é verdade material. Há um No entanto, interesse neste caso, quer do Ministério Público, principalmente, digamos assim, o Tribunal, tudo bem, mas o Ministério Público, que seria a base de defender, como disseste muito bem, o queixoso junto do Tribunal, algum desinteresse nisso? Você vê algum desinteresse nisso? Pronto, não, mas o que parece aqui é que o Ministério Público não cumpriu com aquilo que está tipificado, vai lá, no artigo 48 do novo Código do Processo Penal. Porque o artigo 48 do novo Código do Processo Penal, para crimes desta natureza, devia ser ela despoletar diligência e, sobretudo, construir o corpo de delito direito e indireito, a questão de exames médicos, a questão de arrolar as testemunhas, é a tarefa deles. Então, não cumpriu-se isto. Se não se cumpriu isto, o processo está evado de vício. Por que razões precisamos interpretar aqui e entender quais são os implicados no processo, qual é a influência que jogam nisto? Estamos? Se, num processo, pelo que se soube também, algumas pessoas implicadas são pessoas com responsabilidades no governo. Com responsabilidade, estamos falando do governo, como governo provincial, naquela altura, muitos pertenciam ao governo. Implicadas no processo. Certamente, pertenciam ao governo provincial de Luanda, e outros eram do grupo político, e não só. Isto, de certa forma, deixa da rotura, ou fecha a possibilidade do Ministério Público fazer o seu devido trabalho, o seu devido papel. Mas o Ministério Público é um órgão independente. Devia ser. O Ministério Público, do ponto de vista técnico, é um órgão auxiliar do titular do Poder Executivo. No entanto, não é tão independente conforme parece. Estamos? Então, a gente chega aqui e analisa, quando o Ministério Público põe a mão sobre os ativistas, aquele processo vaza, é rápido. Sim. Mas situação como esta, da menina que foi violentada sexualmente, o processo não anda. Não anda. Não, isso deixa-nos tristes. É isso que eu disse na introdução. Que isto não envergonha simplesmente a PGR. Não envergonha simplesmente o tribunal. Não envergonha simplesmente as advogadas, as causídicas que acompanharam o processo. Envergonha-nos todos nós, como um Estado de direito democrático. Todos nós angolanos. Temos que nos sentir envergonhados com isto. É uma filha, é uma menina de apenas 4 anos, com fortes agressões físicas, e começar a apresentar anomalias psíquicas, como dificuldades na fala. Uma menina que apresentava comportamentos, diria eu, tanto enquanto não abonatório para a sua idade. Nós estamos a assistir, sanguinolentamente, de braços cruzados, a retirada, da inocência ou de um direito da infância desta menina. Por quê? Porque os órgãos de justiça não funcionam como deviam ser. Mas é isso que está a dizer que isso... E o mais grave nessa situação é a questão do racismo e da xenofobia que se resistou. O pai da menina denunciou também atos como volte para a tua terra, você é branco, termos do gênero. Para tentar dizer em outros termos que o pai é de nacionalidade portuguesa. Sim. E essa menina, Maria, nasceu em Portugal, viveu no Quênia e reside atualmente em Angola. No entanto, mas ela é uma cidadã angolana porque a mãe é angolana. Mas quando a mãe não tem capacidade psíquica, não consegue cuidar da criança como deve ser, tem que ser retirada da guarda. Falando da retirada da guarda, a guarda foi devolvida para a mãe, mesmo depois da filha ter feito fortes declarações, ter denunciado, ter falado sobre o tio mau. São palavras do pai aqui quando deu a sua entrevista. E ainda assim a guarda foi devolvida à mãe. Como é que você analisa essa posição do tribunal? Pronto, eu acho que foi uma posição irresponsável. Foi uma posição irresponsável porque a única certeza que temos que a espécie humana há de continuar é a preservação das crianças. Conforme eu li no artigo anterior da Constituição da República, as crianças merecem tratamento especial ou proteção especial. Estamos a falar de crianças como idoso. Uma sociedade que não consegue respeitar e cuidar e tratar como deve ser uma criança significa uma sociedade falhada.
Porque daqui a 40 anos nós estamos na caducidade. Serão essas crianças a tomarem controle desse país. Mas se não darmos o tratamento adequado a essas crianças, que Angola teremos daqui a 40 anos, com crianças abusadas sexualmente, com as crianças abusadas ou agredidas e submetidas a qualquer tipo de vulnerabilidade. Que tipo de futuro teremos? Que Angola teremos? Isto trará transtornos psicológicos de outra natureza que poderá levar-nos em problemas que não estamos a conseguir calcular nesse momento. No entanto, o tribunal, não sei em que base, em que elementos baseou-se para entregar a guarda-mãe. Porque está mais que comprovado, de acordo as denúncias contidas nos autos, né? Ou na dota acusação de que a mãe é uma irresponsável. Até prova em contrário. É que tudo acontecia, a mãe torturava, agredia, e o tio, os amigos da mãe, entre outros, faziam e desfaziam. E a menina, mesmo com a dificuldade de fala, o vídeo não foi criado por nós, mas o pai fez um vídeo, uma denúncia gravada da menina, onde ele denuncia e recorda o nome de 2 supostos agressores da menina. Um deles é um agente da polícia, né, que introduziu o seu orifício, vá lá, na menina. Quer dizer, isto é ofensa contra os direitos humanos. Isso é ofensa e fere, sobretudo, todos os direitos e convenções que o Estado angolano é signatário. Nós temos convenções, como convenções de abolição de todo tipo de abuso contra as mulheres, convenção sobre o cuidado das crianças, entre outros, que poderia citar com mais precisão em frente, que não está a ser obedecido e respeitado. Quando o Estado angolano ratifica qualquer diploma ou tratado internacional ou convenção, significa que tem que fazer cumprir no seu território, no seu país. Então, aqui temos também o direito à vida, que é um direito internacional, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e acima de tudo um direito fundamental, previsto no artigo 30 da Constituição da República, que nada disso está a se obedecer. Então, nós estamos diante um abandono, uma negação de justiça. Porque todos, perante o princípio da igualdade, tipificado na Constituição da República, somos todos iguais perante a lei e o direito. No entanto, ninguém pode ser prejudicado, né, pela sua etnia, pela sua raça, pelo seu gênero. Temos direitos iguais. Se a menina é oriunda de pais angolanos, mãe angolana, pai português, isso não é problema dela. Ela não pediu para nascer. A mãe, ao se envolver com o português, sabia que era português. E deste amor poderia originar um fruto, que é essa menina, que infelizmente está a pagar por todo tipo de consequência e todo tipo de maldade aberrantes. No entanto, isso não agrada. Mas volto a dizer que nos termos da lei interna, não a portuguesa, no nosso Código da Família, diz no seguinte, que qualquer tipo de decisão do tribunal sobre este problema tem que ser para o benefício da menor. Mas não nada disso. Se a criança está com o pai ou está com a mãe, aqui o problema não é estar com a mãe ou com o pai. É vermos se o pai ou a mãe, dentre eles, quem está em condições psíquica, material e não só, de ter a guarda da filha. Até porque a filha diz que quer ficar com o pai. Sim, certamente, porque estamos a dizer que não basta. A criança também, pronto, dizer que quer ficar com o pai não é suficiente para ela estar com o pai. Mas se provar que o pai tem melhores condições para acompanhar, assistir a menina, a ter uma educação adequada, a estar num ambiente onde é respeitada, tratada com respeito, é o pai que fica com a criança. Porque a criança, pronto, é sabido por todos nós que ela só tem a capacidade, tem a personalidade jurídica, tem a capacidade de gozo e não tem a capacidade de exercício. No entanto, a capacidade de exercício só é adquirida aos 18 anos, com a maioridade. No entanto, o que ela diz ou deixa de dizer não tem muita força assim. Mas o tribunal, como um ente idôneo, uma instituição idônea, é que tem que avaliar por isto. Se a mãe é alguém imbuída no álcool, é uma senhora irresponsável que deixa os seus amigos, deixa o seu irmão, deixa, entre outras pessoas da família, fazerem atos de cuidado contra a criança, recebe a guarda, entendimento do pai, que quer assistir a criança, quer dar uma educação digna à criança, porque pelo que se sabe, o pai, depois de ter recebido a guarda, deu
vai lá, deu início àquilo que chamamos de acompanhamento psicológico no hospital. E a menina aí passava a reagir bem, né? Sim, então se há esse acompanhamento na parte do pai, é o pai que está em condições de ficar com a menina. Okay. Não é eterno. Não, a qualquer momento, se a mãe também se provar que está em condições, tem a capacidade psíquica para acompanhar e ficar com a criança, para ter a guarda da criança, fica com a criança. Okay. No entanto, fora disto, até o momento, quem está em condições para ter a guarda da criança é o pai. É o pai. Ok. Estamos... Doutor Jaime, estamos a dar por encerrada a nossa entrevista, mas eu gostava antes de saber qual deve ser agora a posição do tribunal ou da PGR. Pronto, eu que digo é Da Procuradoria-Geral. Sim, é o pai não cruzar os braços, continuar com o processo. Isto é de lei, sempre que nos encontramos insatisfeitos com uma medida proferida pelo tribunal, nós temos, temos que recorrer com o recurso, né? Temos que intentar uma ação de recurso para analisar e expurgar os vícios contidos na decisão. No entanto, se até isto não está a ser permitido o pai fazer, então nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto pessoas de bem, temos que dar asa a isso, porque a criança Maria precisa, de certa forma, da nossa proteção. Devolvam a Maria a um lar onde será tratada com respeito e dignidade, toda a igualdade. Angola é um país de direito democrático pautado pela Constituição e pela lei. No entanto, vamos fazer cumprir aquilo que nós, enquanto angolanos, dizemos que promulgamos, né? Enquanto Estado soberano. Okay. Fora disto, a questão, o debate do racismo, da xenofobia tem que cair por terra, porque hoje por hoje Angola não é um caso isolado. Hoje o mundo, a ideia de raças originais é uma ficção. Okay. Hoje a mundialização, a globalização ligou povos. Então não há raças originais. Eu sou dessa filosofia. E não há culturas originais. Porque estamos numa globalização. No entanto, aprendemos uns com os outros. Okay. E não tratem o processo da menina Maria com olhares de xenofobia ou de racismo. Tratem o processo da menina Maria como um processo que deve ser. É uma cidadã angolana também e merece ser tratado o processo dela com todos os requisitos que a lei determina. No entanto, esse julgamento, este processo não obedeceu todos os pressupostos previstos no Código Processual Penal e nem tanto pouco no Código Penal, assim como violou os preceitos tipificados na Constituição da República e consequentemente viola também outras convenções e tratados que o Estado angolano é signatário. Okay. Dali que não podemos nos calar perante essa situação. Vidas humanas importam. A Maria, precisamos salvar a dignidade, a reputação dessa menina. Tá certo. Okay. Dr. Jaime Massinda, muito obrigado pela sua presença. Mucinda, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter aqui. E deu aí o seu parecer sobre o caso da menina Maria, parecer jurídico, e obrigado mesmo. Valeu a pena. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência também. Muito gosto de ter.